E sim, além desses bloqueios aí no Mato Grosso, a madrugada também foi tensa na região norte, né? Eu queria que você contasse pra gente, qual a informação que você tem, o que aconteceu lá em Rondônia. Isso, no estado de Rondônia, precisamente na BR-364, no trecho que liga a cidade de Ariquemes, que é onde aconteceu esse protesto aí, que a gente vai falar sobre isso, e que fica, Ariquemes fica a 202 quilômetros da capital de Porto Velho, a capital de Rondônia. A Polícia Rodoviária Federal acionou a tropa de elite. O que a gente chama? Que é a tropa que é para poder atacar e, de fato, o objetivo dela era desfazer dos bloqueios disso. E aí o que aconteceu? A Polícia Rodoviária Federal entrou em choque com os caminhoneiros que faziam um manifesto nessa região. A gente vê imagens aí aí já imagens de pneus pegando fogo, a gente tem imagem de carros que foram ateados fogos, mas tudo começou quando foi solto, quando a Polícia Rodoviária Federal, para dispersar a manifestação de bloqueio em Ariquemes, que fica no interior de Rondônia, ela acionou tanto gás de pimenta quanto disparou, a gente fala, balas de borracha, né, nos manifestantes, no caso aí nos caminhoneiros, que acabaram reagindo. Uma das formas de reagir dos caminhoneiros foi ao dispersar pela pista soja. E aí houve todo esse confronto, isso começou por volta das 11 horas da manhã, 2 horas da tarde foi liberado o bloqueio, depois a gente vê a imagem, porque voltou nesta madrugada o bloqueio total, tanto na região de Ariquemes, como em 10 trechos que cortam o estado de Rondônia. Uma questão importante, Cláudia, que vale lembrar, que essa ação para desbloquear partiu da Polícia Rodoviária Federal e houve uma reação dos manifestantes, nesse caso em Rondônia, que é realizado pelos caminhoneiros. Agora, tanto Rondônia ficou interditado a BR-364, né, porque lá passam a BR-364, a BR-435 e a 425. Então, a BR-364 é a única que interliga Rondônia aos estados aqui de Mato Grosso e também ao Acre. Então, o Acre, por terra, ficou totalmente isolado e continua isolado neste domingo aqui, com 10 trechos que permanecem bloqueados no estado de Rondônia. Muito bem, obrigada aí, Priscila, pelas suas informações e um bom trabalho para você aí no Mato Grosso. Vamos chamar o Marcelo Sona agora. Marcelo, a gente viu aí alguns bloqueios acontecendo em alguns estados aí do Centro-Oeste e também na região norte, ali, né, na região do Mato Grosso, em Rondônia. Além disso, né, os bloqueios, gente usando ambulância que poderia estar sendo utilizada para salvar a gente, sendo usada aí para passar e para se disfarçar. Não dá para entender direito o que aconteceu aí nesse momento, nessas imagens, né, Marcelo? Mas é uma bagunça, né, desorganizada aí. Perfeito, você falou a bagunça, isso é um sintoma, Cláudia. Eu acho que o mais interessante para a gente tentar trazer é um sintoma de um momento da nossa história. Vamos pegar o lado positivo. Quando você viu o artista, você vê que ele é um cara gente boa, é um cara alegre. E o interessante, ele é extremamente profissional, que ele fez o que foi necessário para cumprir os seus contratos. É um indivíduo extremamente profissional. Mas o fazer o que fosse necessário para cumprir os seus contratos traz um outro problema. Traz um problema para nós, que será se tudo é possível ser feito? No caso das ambulâncias, a ambulância ela tem que ficar à disposição da sociedade para o caso de necessidade concreta. Além do que, quando você observa, o fato de uma ambulância estar atuando dessa maneira e ter sido divulgado da maneira como foi divulgado, já traz um descrédito para as ambulâncias. Porque em momentos como esse, como você poderá atestar que ali é um fato real e poderia ser abordado para verificar se foi apenas um aluguel para o cumprimento de contrato? Isso nos angustia muito. Não por causa do rapaz, ele foi muito profissional, mas que é um sintoma de coisas que estão acontecendo. Aí se joga a culpa, por exemplo, para os bloqueios, porque os bloqueios poderiam significar a suspensão de um direito de ir e vir ou uma afronta a isso, mas na realidade não é. O sintoma representa algo além, que é o fato de autoridades não estarem respondendo às demandas do povo em busca de transparência.
Tudo isso seria resolvido se a transparência fosse efetivada na nossa sociedade. Uma autoridade não pode dizer que a transparência não é necessária porque ela garantia sou idiota. Ela não pode falar isso. Ela tem que cumprir as demandas populares. E quando a gente observa, nós estamos percebendo exatamente essa disfuncionalidade. E as pessoas estão agindo para sobreviver. Qual é o grande problema? As pessoas estão agindo atomizadamente, cada um em função das suas necessidades, dos seus direitos e daquilo que é necessário fazer para cumprir as suas demandas. Mas isso não é sociedade. Isso é uma sociedade se fragilizando. O ideal seria que as grandes autoridades, que são as responsáveis por isso, deveriam abrir tudo aquilo para o público e colocar um holofote sobre as perguntas que estão sendo feitas, mas especialmente sobre as respostas que serão dadas. Nada disso estaria acontecendo. É apenas um momento de angústia, mas que representa o sintoma de um momento que nós estamos vivendo na nossa história.